Um vídeo para revisão da prova de vocês, pessoal. Vamos falar dos regimes de tipo totalitário, regime fascista na Itália, o regime nazista na Alemanha. Primeiro, o termo totalitário é utilizado para agrupar uma série de regimes políticos que surgiram ali no período de entreguerras, mais especificamente nas décadas de 1920 a 1930, né? E o que caracteriza os regimes de tipo totalitário, regime nazista, o regime fascista? Em primeiro lugar, o nacionalismo exacerbado, um grande nacionalismo na defesa incondicional da pátria, né, e o uso deste amor pátrio no campo político para defender suas posições. A questão do militarismo, ou seja, a valorização muito grande da organização militar em moldes do exército. Lembrando, quando estamos falando de organização militar, estamos falando de algo terminantemente antidemocrático, porque no exército não se tem debates ou discussão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou seja, não se coloca em conta a democracia. Um outro ponto importante que a gente tem que citar de todos os regimes de tipo totalitário é o anticomunismo bastante marcado, por isso que podemos dizer que os regimes totalitários são respostas ao avanço do comunismo, do socialismo na União Soviética, e o temor da burguesia em diversos países da Europa e também aqui do continente americano com um avanço socialista, com um avanço de camadas populares ligadas a valores de esquerda, ou seja, os regimes totalitários são respostas ao avanço comunista, né? E outras duas características importantes da gente citar, além dessas três anteriores. A gente tem que lembrar que são regimes que, no geral, têm um grande culto ao líder, né? O líder carismático, Benito Mussolini na Itália, Adolf Hitler na Alemanha, mas outros como Juan Domingos Perón na Argentina ou Getúlio Vargas no Brasil, são lideranças carismáticas que, de certa maneira, conseguiam manipular grande parcela da população através de sua fala imponente que assegurava uma liderança incontestável. Outra característica importante é que todos os regimes de tipo totalitário se valeram profundamente da propaganda naquele momento. A propaganda já era utilizada na política, porém, de maneira sistemática, organizada e tão eficiente, é uma marca dos regimes totalitários, e daí para frente a propaganda se associou à política de maneira cada vez mais forte, mas não tão exagerada, se torna mais sutil. Voltando ao tema principal, esses regimes totalitários surgem ali no período entre guerras, e vamos pensar o contexto europeu, uma Europa que vinha da destruição da guerra e que logo em seguida havia se jogado em mais problemas devido à crise de 1929. O primeiro regime de tipo totalitário que a gente tem notícia, que a gente tem claro, organizado, é o fascismo italiano. O Benito Mussolini funda, ali no final dos anos da década de 1910, no início dos anos 20, o Partido Fascista Italiano. Os fascistas italianos vão servir de base para todos os outros partidos totalitários da Europa e de fora da Europa, e o Mussolini consegue, com os elementos que nós já falamos, nacionalismo, militarismo, anticomunismo, uso intenso de propaganda, ascender ao poder na década de 1920 e instalar um regime que conseguiu lidar com a crise econômica de 1929. Por quê? Porque os regimes de tipo totalitário, como o fascismo, são regimes de intervenção na economia. Reparem que na União Soviética havia intervenção do Estado na economia. Nos Estados Unidos de Roosevelt, para sair da crise, intervenção do Estado na economia. Nos países de tipo totalitário, intervenção do Estado na economia. Por isso que se diz que o liberalismo clássico na década de 1930 está praticamente extinto, porque todos os regimes políticos que se destacam por uma intervenção do Estado forte na economia. Então é o que a gente vê na Itália do Mussolini, é o que se vê na Alemanha de Hitler, né? O que diferencia o nazismo do fascismo, por exemplo? O nazismo agrega dois elementos que a gente não tem tão claros no fascismo italiano.
O primeiro deles é a ideia de um espaço vital alemão. Os alemães, por terem sido humilhados no final da Primeira Guerra, perderam alguns territórios. O nazismo trata de recuperar o orgulho alemão, e parte dessa recuperação de orgulho significava dizer que os alemães eram um povo poderoso, né, uma raça superior que merecia o devido espaço para continuar o seu avanço, para continuar o seu crescimento. Então, a ideia de que a Alemanha precisava de territórios muito maiores do que já tinha. E uma outra característica, a Alemanha de Hitler era extremamente antissemita, né? Um ódio exacerbado aos judeus. Por que os judeus? Porque historicamente já havia uma série de preconceitos com relação às comunidades judaicas. Eles foram transformados em bodes expiatórios, dizendo-se que a culpa da derrota na guerra e a culpa da crise de 29 tinha a ver com a traição dos judeus alemães que estariam entregando as riquezas do país, ou melhor, roubando as riquezas do país para si próprios, enquanto os alemães passavam fome. Então, basicamente, é isso que vocês precisam saber sobre os regimes de tipo totalitário, o fascismo e o nazismo. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de estudar para a prova. Até mais!